Bora pessoal, satisfação estar com vocês novamente. E hoje vou trazer aqui um pouco sobre a plataforma Betamic. Este é um site que eu gosto bastante, mas vou fazer um review aqui dessa plataforma e vou simular aqui uma estratégia. Quero dar uma olhadinha aqui numa dica, um amigo aí do grupo, sobre o DNB em odds altas, beleza? Então olha só, uma primeira sugestão aqui nesse suporte, você pode abrir aqui. Essa parte aqui é muito interessante. Você percorre aqui esse menu aqui. Tem uma academia aqui, uns artigos bem interessantes para você entender como funciona essa questão de validação de métodos, os cuidados que devemos ter e tudo mais. Tem muitas dicas boas aqui. Mas nesse vídeo aqui você já vai ter uma boa noção de tudo que é possível fazer e vou deixar umas dicas bem interessantes já para vocês, beleza? Então olha só, assim que você criar a conta, entra aqui então em minhas estratégias, aí você vem aqui em ADD Strategy. Que eu quero fazer um teste de DNB, odds altas. Então vou botar aqui, não são muitos mercados e trabalha somente pré-live, tá? E a referência de odds é da Pinnacle, beleza? Draw no bet, home. Vamos fazer aqui primeiro o home. Bom, tudo que você vai precisar fazer nesse site aqui para validar alguma tese, fazer backtestings e tudo mais, serão testes. Você vai testando todos os critérios que tem aqui, até encontrar algumas brechas aí, ou tendências boas de lucratividade. Você pode fazer testes simples também. Bom, a primeira tela que vai aparecer após colocar lá o nome e definir o mercado, ela vai estar toda em branco aqui, né? Com os resultados gerados. E aí tem esse... Você não precisa seguir essa sequência aqui. Pode seguir se quiser. Mas para nós aqui, como primeiro critério, eu já vou colocar aqui o período. Sendo as últimas 4 temporadas. Aqui do lado direito a temporada que começa no meio do ano, né? As ligas que começam no meio do ano, e aqui as ligas que começam no início do ano. Esta primeira pesquisa ele vai demorar um pouquinho para fazer, porque ele está buscando os dados aí numa base muito grande, mas estão aí os resultados. 87 mil bets faria, né? E como era de se esperar, aqui nós vamos apenas pagar a taxa da casa, afinal estamos entrando linearmente, né? Todos os jogos estamos fazendo DNB aqui. Como primeiro critério que eu já vou dar uma olhadinha nas odds, tá? Na própria odd do DNB. Será que eu melhoraria os resultados nas odds mais baixas ou nas odds mais altas? Então aqui começa a parte do nosso trabalho, né? Que é verificar aqui os critérios. E começando já pelo mercado, né? Que é o mais importante de todos. Então vamos botar aqui as odds baixas até 1.5 como primeiro teste aqui. Somente isso. Vamos ver o quanto vai diminuir o volume, e se vai melhorar os resultados ou não. Diminuiu praticamente um pouco mais que a metade. Ainda estamos aqui negativos, mas deu uma pequena melhorada, né, nos resultados. Quero fazer um teste botando odds bem mais altos. Então aqui no intervalo, ó, eu boto um mínimo, 2. É sempre aqui o mínimo e o máximo, né? Aqui eu posso botar uma odd bem alta que vai pegar todas as odds acima de 2. E resultados ruins. Veja que observar as odds altas do DNB linearmente não me favoreceram aqui. Tive melhores resultados nas odds baixas. Bom, no meu ver não tive nenhuma diferença significativa a ponto de considerar inicialmente já esse critério aqui. Então vou só retirar aqui o critério de odds. Aqui nos filtros, ó, ficam selecionados tudo que você aplicou, tá? Eu vou olhar agora as ligas. Então as ligas eu posso abrir tanto aqui um painel separado, ou posso vir aqui embaixo que também já tem, até mais fácil. Eu posso classificar aqui por país, a liga, o volume, o lucro e o ROI. Então aqui já estou classificando por lucro
E vou selecionar então só as ligas aqui que seriam lucrativas. Nesses 4 últimos anos, aqui eu tenho uma negativa, mas eu vou observar algumas negativas também. Porque eu ainda vou aplicar outros critérios e eu posso transformar essas ligas negativas em positivas. Tá bom, por enquanto, beleza? Tudo que eu vou fazendo aqui, ó, vai mostrando para mim os resultados no tempo, né? Que é o lucro acumulado, ó. Então, lá de março de 2019, eu viria negativo até maio de 2021. Aí teria aqui um lucro. Veja que ela está bem irregular, né? Não tem consistência nenhuma. Então, o nosso objetivo qual é aqui, pessoal? Agora que eu já defini alguns poucos critérios, a gente já pode começar a tratar da parte mais objetiva aqui do vídeo. Eu tenho todos os dados aqui do que aconteceria no tempo. Também tenho mês a mês aqui, né? Veja que ela está bem inconsistente ainda. Né? E aqui eu tenho todos os dados. Ó, o volume total, o volume por mês, aqui o PL mensal, né, o lucro por mês médio, o win rate, a odd média, o drawdown, que é a nossa maior queda, quantas unidades nós perderíamos nessa queda, aqui o nosso PL total, lucro total, e aqui o ROI. Aqui você que vai decidir. Na verdade, todos os campos aqui são importantes, porque a gente vai ter uma maior tendência em observar o lucro, né? Qual a estratégia está dando mais lucro. Só que esses outros dados aqui são tão importantes quanto o lucro na estratégia. Porque às vezes nós temos uma estratégia que é muito lucrativa, mas ela é muito inconsistente. Então você vai passar períodos muito ruins com ela. Então o que eu acho interessante aqui? Pessoalmente falando, eu prefiro um equilíbrio entre volume, ROI, drawdown, todos os dados aqui, certo? Mas isso é muito pessoal, né? Então você vai decidir a melhor maneira para validar. No caso aqui agora, eu já não estou negativo. Ó. Já posso começar a olhar outros critérios. Poderia olhar critérios de times? Claro que poderia. Com certeza eu ia melhorar muito aqui. Porém, veja que se eu começar a tornar ela muito específica, escolhendo os times dentro das ligas, eu vou ter um probleminha aí. Como a estratégia está observando times, a tendência é que eu tenha uma volatilidade maior nos resultados. Que seriam exatamente isso aqui, essas curvas aqui. Não tem uma consistência. Então, nesta aqui eu não vou observar times e vou diretamente para streaks aqui, que seriam os critérios de comportamento. É que mostra aqui o que você pode observar aqui. As vitórias consecutivas. Aí você vai mostrar, tá, mas do caso ou do visitante que você quer ver? A do caso, você quer ver lei ou back? Então, são essas streaks de jogos consecutivos com vitória, empate, ou sem derrota, ou sem empate. Jogos consecutivos em que bateu o over ou under. Porcentagem de vitórias. Porcentagem de jogos que bateu o over ou under. Bom, então o que seria interessante aqui para o nosso DNB aqui? Creio que jogos consecutivos em que o time casa não perdeu. Então vamos para lei stakes consecutive not losses. Ó. Jogos consecutivos em que o time não perdeu. Que eu vou escolher. Quero observar só em casa ou todos os jogos. Então vou botar só casa. E aqui sempre é um intervalo que você quer definir, né? Então eu quero que o time não tenha perdido em casa entre. Então aqui vai ser um intervalo mínimo. Então vou botar que ele não perde em casa há pelo menos 5 jogos. E aqui, como o meu critério pode ir até qualquer número na parte superior aqui do intervalo, pode ir a qualquer número. Então vou botar 99 aqui, já para garantir que eu vou pegar todos os jogos aqui. Então deu uma pequena melhorada aqui, mínima, nem vou considerar. Eu vou entrar novamente aqui e vou fazendo os testes aqui. Então vou botar acima de 7 jogos sem perder. Piorou os resultados. Bom, aqui, claro, obviamente eu não vou conseguir validar uma estratégia aqui junto com você, só mostrando aqui basicamente, né? Mas aqui uma dica que eu deixo nessa parte para você encontrar os melhores critérios, os intervalos, é também usar a contralógica. Muitas coisas que parecem óbvias, às vezes o contrário funciona muito bem.
Então aqui eu vou seguir essa linha da contralógica só para ver o que aconteceria. Então aqui é só a gente analisar direitinho, ó. Por exemplo, se eu botar o zero aqui, botei zero nos dois. Então o que quer dizer aqui? Que o time perdeu o último jogo. Estou observando só jogos em que já no último o time já perdeu. E veja só essa questão do que eu estou falando. Estou fazendo aqui sem não saberia os resultados que eu teria aqui. Ó. Já melhorou um pouquinho. Que eu estou observando o time que perdeu o último jogo. Se eu botar para 1 aqui, será que eu melhoro? Pioro? Mantenho? Caiu para 1,04. Então, veja que interessante, né? Apesar de ser meio sem lógica, né? Eu vou deixar esse critério. Ele está me favorecendo. Está melhorando aqui meus resultados, beleza? O que mais que eu poderia olhar, pessoal? Então, porcentagem do over dos últimos 10 jogos do time jogando em casa está entre 0% e 40%. Então não vai passar de 40%. Somente no máximo 4 jogos bateu o over aqui. Vamos ver o que aconteceria. Melhorou levemente, mas não vale a pena essa pequena melhora, porque eu reduzi bastante aqui o meu volume, né? Veja só o quanto eu reduzi meu volume. Para 408 de 3.200, para ter uma melhora aqui muito pequena, né? Então vamos botar aqui os últimos 10 jogos em casa. Só que agora pelo menos 60%. Até 100. Pelo menos 6 jogos bateu o over. Vamos ver o outro lado agora, se melhora ou não a nossa situação aqui. E não ajudou em nada aqui esse critério também. Vou fazer mais uma pesquisa aqui. No intervalo agora entre 40 e 60. Intervalo bem específico aqui dos últimos jogos. Entre 40% e 60%, eu melhorei aqui os resultados. Eu posso voltar aqui nas odds que eu tinha verificado lá de início. Só que agora, como eu tenho uma especificação de ligas e outros critérios, pode ser que agora eu obtenha melhorias por aqui. Então vou olhar aqui só o DNB baixo, até 1,6. Mas a gente melhora esse 6,65. Olha como piorou. Bastante, né? Então vou olhar aqui só DNB mais alto, então. Vou botar acima de 1,6. Só para quebrar em duas ranges somente. Opa! Começou a ficar interessante o negócio. Vou botar 1,8. Poucas entradas. Veja como eu diminuí aqui. Ó. Só vou ter 8 bets por mês para fazer. Agora. Então já não é tão interessante esse nível de especificidade aqui das odds. Então vou olhar aqui a 1,5. Voltou lá. Melhorou o volume. 1,4. Se não pegar só as muito baixas. 7,25. Bom, agora aqui tudo é teste. Eu só estou mostrando para vocês o que pode ser feito, tá, pessoal? Posso voltar para as ligas lá. E olha como eu tenho ligas positivas que eu não estava marcando antes. Porque eu mudei os critérios. Então veja que eu vou cada vez refinando mais o método. Então aqui eu já vou botar essas ligas, ó. Por que deixaria elas de fora se agora elas seriam lucrativas, né? O meu backtesting estão mostrando que são positivas, então vamos incluí-las aqui. Vou salvar as ligas. Veja que eu melhorei bastante, ó, já fomos para 11,35. Ficou interessante, ó, uma bet por dia praticamente. Bom, pessoal, da parte da montagem aqui, eu vou inclusive salvar aqui e vou pesquisar melhor. Então, digamos que você já aplicou bastante filtros, chegou num valor interessante aqui. Vem aqui, salva.
E uma outra sugestão que eu já deixo é você vir outro dia e tentar melhorar ela ainda mais. Isso é muito bom porque com certeza quanto mais você mexer, você vai encontrando sempre melhorias aqui no volume, às vezes nem tanto no lucro, mas você vai melhorando, aplicando os filtros, diminui aqui o drawdown, melhora um pouco o volume, mantendo o ROI, ou melhora só o PL, ou o PL mensal, e consegue deixar ela bem equilibrada, consegue tirar essas curvas aqui todas, tá? Apesar de que as curvas aqui na maioria foram positivas, né? Foram a nosso favor, então tá beleza. Então, será que é possível criar estratégias que nós teríamos lucros mais consistentes? Mas com certeza, dependendo do mercado também, né? Da forma que você fizer aqui, só colocando como exemplo, já salvei aqui, vou voltar nas minhas estratégias. Esta estratégia aqui, eu vou entrar nela inclusive. E vou atualizar ela. Assim que eu atualizo, ela já captura os novos dados aí, desde a última vez que eu atualizei. Então aqui todos os resultados, que é o backtesting que eu fiz, e aqui desde que eu criei ela. Então vou botar, ó, desde que eu criei essa estratégia, que é um back empate, tá? 123, tal, aqui, 11% ROI. Tá bem a estratégia e tudo mais. Então vou botar todos os resultados, só para mostrar para vocês aqui a curva aqui, ó. O PL acumulado dela. Bom, aqui no PL mensal dá para ver então que a gente consegue, quando os resultados são ruins, são bem perto do even, ó. Bom, da parte de estratégias é isso, pessoal. Tem muitos outros recursos aqui. O agregador de estratégias, você pode ver os resultados que teria em diversas estratégias junto. Tem algumas outras ferramentas que eu tomaria muito tempo para mostrar para vocês. Mas sugiro demais vocês entrem no site, deem uma verificada, uma investigada em todas as partes aqui. E tenho certeza que vai ser muito útil para você essas pesquisas que se baseiam em mercado, né? Para quem usa lá as planilhas Big Data Bet sabe que já entendeu por que eu sugiro esse site, né? Que ele trabalha de uma forma parecida, olhando diretamente para o lucro e tudo mais que nós precisamos saber, né? Beleza, pessoal? Então é isso. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.